Hoje no 89 Lifestyle a gente vai desenrolar uma ideia com o Fernando Souza. Ele é especialista em mídias digitais, manja muito dessa história toda. Então ele vai falar sobre o que é legal de você fazer no Instagram, ou o que as empresas fazem de errado, o que vários sites assim cagam no rolê todo aí na hora que vai divulgar a sua marca. Qual rede social é a mais fodaralha assim para você realmente colocar no seu negócio? Qual é o seu tipo de negócio para cada rede, entendeu? Então fica aí que a gente vai saber, inclusive, sobre essa galera aí que acha legal comprar seguidores. Isso adianta mesmo ou é a maior das roubadas? Agora, no 89 Lifestyle. Fernando Souza. 89 Lifestyle. Vamos saber, então, sobre tudo isso que eu acabei de falar na abertura com o Fernando Souza. Legal ter você aqui, Fernando. Obrigado, bom estar com vocês também, sempre muito legal o convite, obrigado. Que isso, a gente que agradece. O Dan comentou bastante de você, assim, falando que teve aula com você, né, lá no IED, no IED, o Instituto Europeu de Design. Você dá aula sobre... Você é um cara que manja muito de mídias sociais, né? Tudo que essa linguagem digital é com você. Então vamos já de cara. E qual rede, hoje em dia, que é mais importante para uma marca? Existe isso? Acho que é bem difícil falar, né, qual rede é mais importante para uma marca, porque depende bastante do segmento que ela está atuando, qual é o foco. A gente tem as mais populares, né, no Brasil principalmente, né, Facebook, Instagram hoje são muito fortes. A gente tem YouTube também, que é uma plataforma bem grande, né. Então daí depende um pouco de qual é o momento que a marca está, qual a capacidade produtiva dela e qual é o mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma marca de moda, a gente fala de estilo, Instagram é extremamente importante pela pegada visual ali, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma marca mais popular, uma empresa de varejo, tudo mais, Facebook ele tem um grande volume, tem uma facilidade muito grande para receber cliques, então a gente vê cases como Magazine Luiza, Ponto Frio e boa parte dos grandes varejistas utilizando muito o Facebook pela quantidade de usuários que ele tem e pela facilidade de levar tráfego para um site. Quando a gente fala, por exemplo, de uma marca relacionada a esporte, relacionada à aventura, um Red Bull da vida, essas duas plataformas são importantes, mas ele tem a grande vantagem do vídeo, do movimento, do conteúdo mais bem produzido. Então o YouTube acaba sendo super legal. Então depende um pouco do segmento, depende da capacidade produtiva e o momento de marca. Mas já deu para entender aí mais ou menos a importância principal. Agora sim, você está falando de Instagram para as marcas de moda e tal. Bom, eu me interesso pelo assunto, às vezes eu estou conversando com a Luca sobre alguma coisa que eu estou interessado, um tênis, eu achei legal, uma meia, que eu gosto de meia, não sei o quê. De repente começa a aparecer anúncio no meu Instagram do assunto que eu estava conversando com ela, mas eu juro que eu não fiz a pesquisa em celular. Parece que ele está lendo o pensamento. Né? Ele lê o pensamento ou a gente está sendo monitorado? Qual que é esse Ainda não lê pensamento, talvez no futuro próximo ali, a gente vai ter uma pegada meio Minority Report ali. Ainda não estamos nesse estágio, mas hoje, principalmente pensando no universo Facebook aí, né, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, né, ele está captando praticamente tudo que a gente faz no dia a dia com essas plataformas. Então, a gente passa muito tempo no Facebook, a gente passa muito tempo no WhatsApp, a gente passa muito tempo no Instagram, no Messenger, embora a gente use um pouquinho menos no Brasil, também tem troca de informação. Tudo que a gente curte, tudo que a gente comenta, tudo que a gente compartilha no Facebook, tudo que a gente curte, comenta no Instagram e tudo que a gente escreve no WhatsApp já vira a informação. Né? E eles podem fazer isso, pegar o que a gente escreveu e já trazer como informação para eles? Tá naquela policy que a gente vai falando, né? Next, não lê, né? E tudo tá dentro da policy. Eventualmente, quando tem uma grande mudança, né, eles também atualizam a policy. O que isso pode atrapalhar a gente? Eu sempre fico perguntando, o pessoal fala assim, não faz esses negócios, teste pra ver como você é homem, porque senão eu vou pegar seus dados. Eu falo, foda-se, pega meus dados, quero ver como eu sou homem. Por exemplo, o que acontece? O que vai acontecer comigo? Principalmente esses testes, eles começaram a galera ter um pouquinho mais de medo deles recentemente, né? Porque no ano passado a gente teve todo o escândalo lá com a Cambridge Analytics, né, que usava os dados que o Facebook já tem de informação, né? E eles começaram a criar alguns bancos de dados paralelo, justamente utilizando esse tipo de teste. Então ele sabe lá quem é você, o que você faz, quais são os seus Porque amigos. Porque eu coloquei, né? Então não... Isso. Que o Facebook já tem, algumas dessas informações são públicas lá. O que essas ferramentas, principalmente essas de teste, começaram a fazer é que elas começaram a agregar mais algumas funcionalidades ali, mais algumas coisas sobre o seu perfil que talvez elas não soubessem, que foi o grande escândalo
paralelo com a política americana e tudo mais, que é, o candidato lá queria saber se o pessoal que é mais conservador é a favor ou contra aborto. Daí num teste lá que fala se você é homem, vai ter uma perguntinha lá sobre aborto, vai ter uma pergunta sobre cachorro, vai ter uma pergunta sobre hispânico. Jogando, e ele, exatamente. E ele não te disse, a ferramenta não te disse que ia coletar essas informações. Então eles começaram a criar alguns bancos de dados paralelos, que isso era vendido para ações de marketing e principalmente para política. Isso queimou mesmo o filme do Facebook a ponto de talvez virar Orkut? Não, nem de longe talvez de virar Orkut, mas sim colocou muito mais holofotes em questão da política de privacidade, ao ponto da União Europeia fechar um pouco mais a política de privacidade. No Brasil, por exemplo, eles rescindirem uma parceria que para marketing era muito importante desde 2013, embora muita gente não saiba, Facebook é parceiro da Experian, que no Brasil se chama Serasa Experian. Então, Facebook coletava e juntava dados do Serasa junto com nossos perfis sociais, e isso era possível ser utilizado para estratégias de marketing, para estratégias de segmentação de anúncio. Essas ferramentas ligadas no Facebook geraram muita dor de cabeça de o que pode, o que não pode, ao ponto de incomodar. Eles falaram assim, não, então vamos desconectar de algumas, fechar a casa, se blindar, e daí talvez daqui 1, 2 anos eles voltem a ter mais conexões. Hoje, por exemplo, a gente já não consegue mais fazer anúncios usando a base de dados do Serasa como era possível anteriormente. Então, acho que queima um pouco o filme na questão de que as pessoas estão mais ligadas a saber o que está acontecendo. O problema de a gente falar assim, será que ele vai virar um Orkut, ou será que queima ao ponto de ser um Orkut? O Orkut nunca foi o core business do Orkut, né? Ele era um pedacinho dentro 89 Lifestyle. O Facebook é a grande core business da plataforma, né? Então tem todo um olhar no desenvolvimento, porque aquele é o carro-chefe. Então, assim, então eu acho pouco provável da gente chegar num nível de vai ser um Orkut. Mas então, assim, por que uma rede social morre? Por exemplo, o MySpace foi pro saco, o Orkut, todo mundo só falava disso, foi pro saco. Sim. O Facebook dominou. E também eu ouço muita reclamação de pessoas falando que tem muitos seguidores que postam lá e pouca gente vê ou curte. Então, assim, qual que é o caminho para uma rede social aí ir pro saco? Porque, né? Vamos lá, várias questões aí, né? Por que ela morre? Não tem uma explicação muito óbvia, mas normalmente é o desuso da plataforma por algum motivo. Ou porque as pessoas encontraram uma outra plataforma que tem as mesmas funcionalidades, ou porque aquele hábito deixou de fazer tanto sentido, né? Se a gente pegar o MySpace, ele era muito semelhante a um blog, mas ele também tinha a possibilidade de você ouvir música, e tinha as bandas que estavam lá, e foram vindo outras plataformas, né? O YouTube, onde as bandas poderiam colocar as músicas, o seu histórico e as outras coisas. O Facebook contribuiu bastante também com as páginas de Facebook, né? Então ele deixou de ser um lugar interessante, assim como o Fotolog um dia já foi legal e deixou de ser relevante. No caso do Orkut, o Orkut ele era uma réplica roxa do Facebook, né? Enquanto o mundo inteiro estava usando o Facebook, o Brasil e a Índia estavam usando o Orkut. O Messenger é assim também? É mais Brasil e Índia que usa? Desculpa, o WhatsApp? O WhatsApp sim, né? O WhatsApp ele é extremamente popular nos países emergentes, então Brasil, Índia, Tailândia, Indonésia, né? O resto do mundo inteiro está usando muito o iMessenger do próprio iPhone, né? E o Messenger, que é a plataforma do Facebook. Fernando, só uma tesourada, assim, para eu entender o negócio do que você estava falando antes. Então, assim, as coisas elas vão dando uma... As pessoas vão trocando, mais ou menos, né? Normal, do que vai. Né? Agora, uma viagem. E se eu Antes quiser ter 200 mil seguidores no meu Instagram, ficar, assim, tipo, muito fodaralha no rolê? Tem que ser fodaralho antes do Instagram. Aí só que eu sou malandra, então o que eu faço? Eu vou lá e compro. Você já viu uns caras que fazem isso? O cara compra o seguidor. Sim. Particularmente, a gente dá risada. A gente fala assim, olha, meu cara, quantas curtidas ele tem. Você vai ver lá, tem, sei lá, 100 mil seguidores, não precisa nem chegar nos 200 e tem 700 curtidas. Tem coisa e aí, errada, né? tem uns Muhammad ali, mandando uns sinais. Isso aí não é meio... nada a ver? É usuário fake, né? Então, eu costumo brincar que isso é métrica de vaidade. É como você tá lá e fala assim, é legal pra contar pros amigos, é legal pra contar no boteco, no cabeleireiro, em qualquer lugar lá. Olha, tenho 200 mil seguidores. Quanto você tá gerando de venda? Se for pensar numa loja, num e-commerce, ou numa marca de roupa, numa livraria? Provavelmente nada, porque é usuário fake, né? É um robozinho que fica lá curtindo automático, seguindo robozinho automático. Mesmo uns caras...
Não, é um robozinho lá. Pensa que é um script, né? Um código de programação. Sempre quando a gente fala desse tipo de robô, também não é uma maquininha igual a gente via dos Jetson lá, apertando o botão, né? Não é. O robô é um script, né? Ou seja, é uma linguagem de programação que está fazendo clicar automático no computador. É um clique virtual no celular, só que são centenas de computadores lá empilhados, que é o que eles chamam de like farms, né? Ou seja, as fazendas de likes, as fazendas de seguidores, que pensa que é um galpão inteiro cheio de computador ou cheio de celular, um do lado do outro, com um script de programação rodando em cada um deles, né? Um código de programação rodando em cada um, gerando curtida, gerando seguidor. Então, ele nunca vai gerar uma venda. Agora sim, nunca. Uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores cobra uma nota para fazer um post usando uma camiseta da sua marca. Às vezes é melhor do que pôr na Gazeta hoje em dia, né? Realmente dá resultado? Em qualquer outro canal. Sim, sem dúvida, né? Influências a gente sempre teve, mesmo antes do ambiente digital. Querendo ou não, vocês são influencers, gente. Vocês estão dentro de um veículo de comunicação falando diariamente ali, né? Então, querendo ou não, vocês influenciam as pessoas, né? Tradicionalmente, todos os veículos de comunicação criaram influenciadores, né? A questão é que a internet deu voz a mais gente. Então, hoje, qualquer pessoa potencialmente pode ser um influenciador e chegar num grande volume de pessoas, né? Quando a gente compara, por exemplo, pensando como estratégia de marketing, um influenciador hoje de moda, por exemplo, ele é mais uma revista digital, ele é mais um veículo de comunicação. Fernando, tem um negócio, ele é professor, então já tenho que pegar as mãos na hora de falar. A pessoa fala assim, não, eu quero melhorar o meu Instagram, sei lá, quero fazer isso, aquilo. Existe mesmo umas lógicas de como você deixar o perfil mais bonito, de fazer foto externa, isso tanto para uma pessoa como para uma marca? Sim, sem dúvida, né? Instagram é extremamente visual, né? Então, querendo ou não, quanto mais o conteúdo for bem trabalhado, quanto mais humano ele for, também não adianta achar que você vai colocar um monte de texto lá em cima da foto, fazer um monte de intervenção, que isso vai funcionar. Normalmente, quando a gente olha perfis de sucesso, seja de figuras públicas, de marcas ou de empresas, normalmente tem uma boa produção, né? Tem uma locação, uma foto externa, um ambiente bem bacana, uma foto bem iluminada. Isso deixa que seja um perfil mais harmônico, que ele fique mais interessante. E qual que é a maior cagada, assim? Porque tua capivara é gigantesca, nem consegui falar tudo que você faz e ainda vai fazer. Mas qual que é a maior coisa nada a ver que o e-commerce faz, alguma marca, site? Puta, tem um monte de erros, né? Mas eu acho que alguns pontos a gente já meio que citou aqui, né? Ficar buscando só vaidade lá e ter seguidor fake não é legal, né? A galera que lota o post de hashtag também, pensando de Instagram, né? Porque querendo ou não, denota um certo desespero, né? Parece que tá desesperado, querendo falar com todo mundo, botar um monte de categoria lá que não faz o menor sentido. O que eu sempre falo é, quando a gente pensa numa hashtag, a gente deveria estar pensando em um categorizador de conteúdo para aquele post. É muito verdade. A gente vê foto assim de umas minas seminua fazendo yoga, querendo mostrar, na verdade, o peitoril, e aí escreve, né? Hashtag amor, gratidão, hashtag isso aqui, hashtag, né? gratiluz. E assim, qual que é a rede social mais utilizada hoje, assim? O YouTube pode ser considerado... Primeiro isso, o YouTube é uma rede social. Né? Tecnicamente sim, né? A gente vê que alguns institutos, algumas pesquisas hoje já não levam mais tanto em consideração o YouTube como uma rede social, porque a gente está socialmente interagindo menos, né? A gente está interagindo mais com produtores de conteúdo, a gente não coloca lá o vídeo do churrascão no YouTube como a gente fazia há 15 anos atrás. Né? Então, ele é menos social, mas ainda é uma plataforma social. Tá? YouTube tem um grande volume no Brasil, Facebook, Instagram, pensando de postagem de conteúdo, são aqui que estão dentro das top 3 aí. A gente tem no Brasil o fenômeno do WhatsApp, né? Então, querendo ou não, o WhatsApp também é uma plataforma social, a gente está conversando, batendo papo, ele funciona como um messenger e já há alguns anos ele já tem os stories lá, que é o status do WhatsApp. Fernando, falando de você, desse monte de coisa que você faz, o que você escolheria das suas funções para falar, eu queria ficar rico fazendo isso? Pra gente poder falar, ajudem, faça isso, assiste, vá lá. Qual que é o teu molho, assim? Nossa, uma coisa só que eu tenho que escolher? Fala muita coisa. Tá bom, pode ser mais de uma, tá que bom, você se sentir à vontade. Hoje o que eu faço no meu dia a dia, né? Eu tenho uma consultoria que auxilia departamentos de marketing, empresas, empreendedores e agentes a criar e estruturar estratégias. Eu gosto muito disso, né? Além disso, dou aulas e palestras. Eu acho que essa é uma tríade bem interessante.
palestra você fala do quê? O cara que tá assistindo fala, eu quero contratar ele para fazer uma palestra sobre... Marketing digital, inovação. Então, por exemplo, esse final de semana passado eu estava dando uma palestra falando sobre Instagram na moda. Então, quais são as tendências, o que está acontecendo, quais são as principais técnicas, né? Na última Francal, na última Coromoda, que são eventos de moda, participei falando desse tema. Semana que vem eu vou falar, por exemplo, de como as mídias sociais podem impactar num processo de venda. Então, também é uma palestra numa convenção de uma grife, na verdade, de uma empresa de várias marcas de óculos e tudo mais. E daí vou falar para a força de venda deles, a força de trabalho. A resposta é, já estou fazendo tudo que eu gostaria. Né? Particularmente, sim. Hoje eu gosto muito do que eu faço aí, e espero continuar isso durante mais tempo. Tem mais alguma pergunta, Dan, que você gostaria de fechar? Eu queria agradecer seu tempo aí, que foi muito legal. Eu que agradeço, gente. Passa super rápido, sempre muito bom falar com vocês. Passa mesmo, legal. É verdade. Valeu, Fernando, você é demais. Obrigada aí sempre. Na hora. Aprendi várias. Obrigado.